Olá, caros alunos do curso de Teologia da Universidade São Jerônimo. Vamos começar hoje uma série de aulas sobre um tema fascinante, indispensável aos leitores e ouvintes do Novo Testamento, das Escrituras em geral, uma introdução aos Evangelhos, 3 ditos sinóticos e o Evangelho de São João, também chamado pelos estudiosos, por isso mesmo, o quarto Evangelho. A pergunta que nós fazemos é por que conhecer os Evangelhos? Porque eles são o fundamento de toda a Escritura. Nos dias de Páscoa, estes que estamos passando, Jesus tem insistido com os seus discípulos, os apóstolos, na intimidade da catequese pascal, que está fazendo com eles durante 50 dias, antes de receberem a plenitude do conhecimento, o conhecimento amadurecido, isto é, Pentecostes. Ele está insistindo com a unidade, e unidade entendida não só num campo mais vasto, o Novo Testamento que está nascendo e as Sagradas Escrituras, como o Novo Testamento chama o Antigo Testamento, mas, sobretudo, a unidade do mistério de Cristo. São Lucas, no capítulo 24, na unidade do domingo retrasado, dizia: tudo isso vos disse quando ainda estava convosco. Isto é, nós não entendemos o Cristo pascal se não fizermos o percurso do seu seguimento. Isto é, quando um novo apóstolo substitui Judas Iscariotes, o traidor, o metro, o cânon para escolhê-lo é aquele de alguém que nos faça parte do grupo, isto é, esteja na companhia dos apóstolos, mas, sobretudo, no metro temporal que vai do batismo no Jordão à ascensão. Portanto, o mistério pleno de Cristo é aquele que está realizado de forma integral na sua ressurreição. Por isso, Jesus não é um fantasma, e muito menos o homem de Nazaré que volta a esta vida. Jesus ressuscitado, o Cristo, é a unidade de todo o seu mistério. Não por acaso, a Igreja no Credo, séculos depois da emissão dos Evangelhos, fixa uma compreensão deste assunto ao fazer-nos rezar e entender a unidade de Cristo, homem e Deus, como sem confusão nem distinção. Nicéia, o grande primeiro concílio dogmático da Igreja. Portanto, vamos mergulhar nessa aula de introdução aos Evangelhos, fazendo alusão ao ambiente no qual estes livros se desenvolvem, para o qual se desenvolvem, porque, meu caro aluno, você sabe muito bem que não existe mensagem, não existe obra no vácuo. Mensagens no vácuo desaparecem. E, de fato, existem pessoas que falam para ninguém, falam descontextualizadas, elas são incompreensíveis e, portanto, não serão ouvidas ou recebidas. Isso não é o caso do Evangelho. Por isso, nessa primeira parte, nessa primeira aula, quero falar um pouco sobre o cristianismo primitivo, que é o ambiente, e quando digo ambiente, eu digo o conjunto das coordenadas em que os apóstolos desenvolvem a passagem de uma memória pessoal para uma memória coletiva. Esses livros passam a fazer parte de um livro coletivo e normativo. Um livro dirigido a sujeitos socializados e contextualizados. Algo que, no século XVI, com a Reforma Protestante, será definitivamente abandonado. Nós, católicos, jamais. Nós nunca lemos as Escrituras fora da Igreja. Por isso, é importante termos essa ideia de que a Escritura se desenvolve nas condições modelares do cristianismo, na sua hora apostólica e pós-apostólica, isto é, meados do primeiro século até meados do segundo século, quando então a primeira geração dos apóstolos terá já morrido. Digo isso, sobretudo,
para entendermos algo fundamental que ainda será motivo de uma breve exposição nossa, que é o cânon, a escolha dos livros entendidos como inspirados, aqueles livros que permitem à igreja entender o seu papel de reguladora da tradição. Esses livros vão ser normativos para a fé. Não se pode ser cristão sem a leitura, o conhecimento, a adesão e a prática dos evangelhos. Ninguém pode morrer cristão e cristão católico sem ter lido, além da leitura, exposição e interpretação coletiva, a liturgia, os 4 evangelhos. Porque a igreja há milênios, e até que o Cristo volte, ela cumpre sagradamente o seu dever. Ide pelo mundo e anunciai o evangelho. Isso nós fazemos todos os domingos da sua vida. Você vai ouvir, numa sequência trianual, todos os evangelhos sinóticos, além daquela leitura anual do Evangelho de São João, que ouvimos todos os anos em épocas determinadas. Portanto, trata-se de ler a Bíblia na igreja, em um ato histórico e contextualizado de intérprete. Uma coisa nova? Isso. Não existe texto sem contexto, não existe texto sem leitura, não existe leitura sem interpretação. Esses silogismos montam algo da experiência da igreja que nós chamamos a história da interpretação. A igreja, segundo ela mesma, segundo o conhecimento que o Espírito Santo dá à igreja, é a única intérprete infalível das Escrituras. E lembre-se, não existe a interpretação, existem as interpretações. Entre as interpretações, existem aquelas corretas e as incorretas, que nós chamamos de leituras ortodoxas da Bíblia e leituras heréticas da Bíblia. Todas elas se confundem se não há a igreja para dirimir, como bom pastor, aquilo que é grama verde, aquilo que é erva daninha, impedindo a intoxicação mental e espiritual de leitores cristãos e católicos. Por isso, quando falamos de cristianismo primitivo, estamos falando da fixação dos textos que deverão ser e permanecem o ambiente de conhecimento das Escrituras. Ouçam esse texto. Mas ainda, a tarefa da comunicação enseja a configuração do chamado cristianismo primitivo, dentro do desenvolvimento de uma de nossas linhas de pesquisa a partir das relações entre elementos que podem delinear a concepção dialética entre aquilo que são os corpos, os textos do Novo Testamento e a história da crítica e da canonização dos livros. O que eu quero dizer com esse parágrafo? Que falar de cristianismo primitivo não é só o trabalho de um histórico interessado, de um arqueólogo interessado em entender origem. Vamos falar do Brasil colonial. Então vamos fazer uma configuração do Brasil no século XVII, do Rio de Janeiro no século XVIII. Não se trata só de historiografia. E vejam, nós a temos com muito carinho. Nós temos, inclusive, no Novo Testamento, uma historiografia teológica, chama-se Atos dos Apóstolos, lido, não a propósito, exatamente na Páscoa, onde nasce o primeiro produto de Pentecostes, que é a Igreja Apostólica plena e madura. Ora, quando eu falo de cristianismo primitivo, estou referindo-me às condições históricas, as mesmas criadas por Deus ao chamar Abraão, ao chamar Moisés, ao constituir o antigo povo de Israel. O cristianismo primitivo é o conjunto das instituições, dos comportamentos, das percepções do Evangelho que vão constituir a madura e plena igreja, una, santa, católica e apostólica. Este período, que nós chamamos de apostólico e pós-apostólico, isto é, entre meados do primeiro século e meados do segundo século, vão ser as bases sobre as quais a igreja grega e latina vão se desenvolver. Igreja grega, estou entendendo, aquela que celebrava a liturgia em língua grega e dirigia-se
aos povos e civilizações helenísticas, frutos do trabalho e da conquista de Alexandre Magno, mas também a Igreja Latina, aquela que desde o princípio, a partir de Roma e do norte da África, terra de grandes santos e de patrólogos, ela vai desenvolver a fé e a linguagem da Igreja a partir da língua latina, a língua do Império Romano, e no auge, no bojo da construção da identidade latina da Igreja, aquela que vai se impor até hoje, nós temos, e não podemos esquecer, a grande tradução de São Jerônimo, a Vulgata Latina. Portanto, o que estamos falando é o Novo Testamento, enquanto obra literária, de um lado, esconde a palavra. O que eu quero dizer com isto? Cristo dirige-se oralmente aos seus apóstolos. Esta tradição oral permanece durante um tempo a base da pregação e da ação dos apóstolos, e São Justino, Marte do ano 160, 170, vai chamar os evangelhos a memória dos apóstolos. Num certo momento, diante do desaparecimento, sobretudo do martírio dos apóstolos, vai se impondo desde cedo a necessidade de escrever, de fixar a palavra Cristo através da memória dos apóstolos. Não por acaso, meu caro aluno e cara aluna, ou meus caros alunos, para ser mais preciso, nós temos entre os 4 evangelhos 2 escritos por elementos que não são apóstolos. São somente evangelistas. Nós temos São Marcos de um lado, São Lucas do outro. Os 2 reproduzem bem essa atividade de escrever aquilo que os apóstolos, em particular São Pedro, está ditando, está dizendo, está recordando. Os evangelhos, portanto, fixam a palavra, que é Cristo, fixam o evento da palavra na condição de texto que a inscreve, como também seu contexto vital. Isto é, eu estou aqui trabalhando a teoria de um grande teólogo, e sobretudo filósofo, mas também teólogo protestante, mas extremamente próximo à Igreja Católica, a ponto de ter sido um dos mais íntimos de Paulo VI, do Beato Paulo VI e de São João Paulo II. Refiro-me a Paul Ricoeur, que morreu em 2005. Ele tem um texto em que ele desenvolve esta dialética. O texto esconde a palavra, porque inscreve a palavra, e o texto, ao inscrever a palavra, volto ao início da aula, não inscreve a palavra no vácuo, mas inscreve também as suas circunstâncias, o seu quase mundo. O texto nunca é uma fotografia do que está em volta. Na verdade, o texto tem coordenadas capazes de um lado, trazer para dentro de si mesmo as suas referências externas e internas, fazendo processos de seleção, negação, adaptação ou simples citação. Vamos dar um exemplo? Jesus passava pelo mar da Galileia. O texto inscreve ali as coordenadas. Sabemos que o mar da Galileia não está na cabeça de quem escreveu, mas está diante dos olhos de quem escreveu. 2000 anos depois, peregrinamos a Israel e nós também caminhamos ao largo do mar da Galileia. No entanto, nós encontramos outras situações nas quais o texto está negando o que está em torno. Por exemplo, quando no Antigo Testamento, Abraão não pode sacrificar seu filho. Nós sabemos que naquele texto há um elemento histórico reconhecível, o sacrifício de filhos, de primogênitos, não só de animais. Quando Deus incita Abraão a fazê-lo, na verdade o texto vai dizer, trata-se da superação e da negação do sacrifício humano, porque ao fim da história Deus manda o seu anjo suspender o sacrifício, dizendo: o que eu queria era o sacrifício da tua vontade, isto é, o exercício da obediência perdida no paraíso.
Assim por diante, nós vamos encontrar circunstâncias em toda a Escritura que nos remetem ao Egito, à Babilônia, à Grécia, aos romanos, sem por isso tê-los presentes como protagonistas. O Novo Testamento não é um livro de história, mas tem muitas histórias, mesmo porque são narrativas. Então nos interessa estabelecer essa relação. Que mundo é esse? Que coordenadas são essas presentes na narração dos evangelhos e do conjunto dos livros do Novo Testamento? Lembrem-se que as cartas, por exemplo, são 23 cartas ali no Novo Testamento, elas são muito mais presença de contexto, não pela narrativa, mas pela argumentação. Isto é, as cartas não contam histórias, as cartas argumentam. São Paulo lidera essa literatura da argumentação. São Paulo é alguém que está de frente para os evangelhos, alguém que foi evangelizado, um judeu evangelizado, e que agora, com este material interior, ele torna esse material espiritual material intelectual, material retórico, e ele vai avançar sobre os judeus e gregos para que a argumentação, as perguntas, as objeções de judeus e gregos possam se transformar em evangelização. Por isso, aqui e ali, São Paulo comenta, por exemplo, questões morais na comunidade de Corinto. Em Colossos, ele comenta, obviamente, todo o esquema gnóstico das potestades, das alturas, dos principados. Mas todos esses argumentos não são para falar do mundo externo, mas para falar ao mundo externo. Esse é o critério de seleção. Eu falo ao mundo sem falar com o mundo. Isto é, não trago o mundo para dentro das Escrituras, mas transformo esse mundo para o qual falo e no qual vivo em um processo de conversão semântica, isto é, de sentido. Não é à toa que lá no capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus usa uma dialética fantástica ao dizer, bem, vós não sois do mundo, porém, estais no mundo sem ser do mundo. Parece um vai e vem confuso, mas não é. Instalados pela nossa natureza no aqui e agora, no tempo e no espaço, nós fomos transformados pelo batismo, pela Páscoa de Cristo, para fazermos Páscoa nesse mundo, para passarmos fazendo o bem, como mestre, porém passarmos por esse mundo. Esse mundo não é nossa referência final ou absoluta. Por isso, continuo. De um lado, o texto do Novo Testamento nos fala desse cristianismo primitivo e nos permite, então, entender também as condições sociais para que o Evangelho mostre-se maduro. Lembre-se que não basta evangelizar, é preciso também avaliar. No mundo do ensino, mesmo não cristão ou não religioso, cada vez mais cresce a consciência da avaliação. Planejamos, realizamos um processo de ensino, agora é preciso avaliar a aprendizagem. É terrível quando no mundo da catequese, por exemplo, você tem lá os 2 anos de catequese, os 2 anos de ensino, com todas as suas precariedades, mas depois você não percebe bem a avaliação, isto é, que frutos deixaram os 2 anos de catequese. A impressão que temos é que são poucos, porque essas crianças somem e não voltam, a não ser uma parte delas para o crisma, e depois voltam para casar, dizendo, aqui eu fiz catecismo há muitos anos atrás, algo ainda bem confuso. Esses mesmos catequizados vão terminar nas inumeráveis seitas deste país. Portanto, é preciso avaliar o que estamos fazendo, o que estamos ensinando, quais são as melhores condições para que ensino e aprendizado estruturem um binômio inseparável. Senão nos tornamos papagaios. Papagaios não avaliam nem sentem necessidade de avaliar. Eles simplesmente repetem aquilo que ouvem. Nós fazemos catequese, é verdade, eco daquilo que ouvimos. A evangelização se estrutura como ensino na catequese, no eco do evangelho anunciado e vivido. Porém, é preciso que a aprendizagem seja avaliada, por isso o interesse em analisarmos, em vermos alguns aspectos do cristianismo primitivo, avaliar aquilo que foi ensinado.
Por outro lado, é o texto em sua materialidade e por sua natureza mesma, para além da mera literalidade, o texto é o espaço que abriga informações, testemunhos do mundo, sempre renovado pelo evento revelado. Então, se de um lado o texto esconde a palavra, por outro lado o texto também abriga na sua forma material informações e testemunhos do mundo para o qual foi estruturado, escrito e desenvolvido como anúncio sistemático. E também, lembre-se, eu falava dos Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos, já no 3º capítulo, falam da igreja de modo espantosamente bonito. Diz que é uma comunidade unida, que tem oração diária, que está vinculada ao testemunho dos apóstolos e que chama a atenção dos outros pelo fato de se amarem e, sobretudo, dividirem de modo extremamente cristão os bens que têm em comum. Claro que alguns tolos, ao longo do tempo, vão tentar ler nos Atos dos Apóstolos o primeiro socialismo, mas tudo isso é bobagem. Na verdade, são exigências ideais do Evangelho. Onde houver Evangelho vivo, pregado e vivido, é óbvio que ali haverão as consequências, que ali haverá consequências evidentes deste anúncio, isto é, a caridade, a fraternidade e, sobretudo, a paz. Bem, comecemos com os princípios. Estamos falando sempre das relações que se estabelecem entre o nascimento dos 4 evangelhos e o ambiente desse nascimento. Chamemos, portanto, o cristianismo primitivo, expressão que podemos usar diversas outras, mas eu estou usando aqui nesse curso cristianismo primitivo, é não só o berço, mas o útero dos evangelhos. Eles são gestados, eles se desenvolvem de modo cada vez mais maduro neste ambiente. Bem, enquanto fonte literária que testemunha uma certa identidade do cristianismo primitivo, o Novo Testamento veio iluminado pela crítica literária moderna para verificar em que sentido constitui um verdadeiro acesso crítico à experiência e ao desenvolvimento do cristianismo primitivo. Em outras palavras, em que sentido se pode reconstruir com uma certa segurança os contornos eclesiais e socio-religiosos do cristianismo primitivo através da leitura e interpretação dos 27 livros do chamado cânon do Novo Testamento? Por que estou chamando o cristianismo de fonte literária, os evangelhos e o Novo Testamento de fonte literária do cristianismo primitivo? Porque, meu caro aluno, minha cara aluna, meus alunos, desde o século XVI vivemos em tempos nebulosos no cristianismo. Há uma parte do cristianismo moderna que foi carregada e depois opta por deixar-se influenciar por uma das mais fortes ideologias da modernidade, o individualismo. Nós sabemos que o individualismo interessa ao desenvolvimento do capitalismo mercantil. O individualismo interessa, sobretudo, para a reestruturação política da Europa, com o fim da Idade Média e a passagem do chamado período do Renascimento, onde novas forças político-econômicas e sociais vão emergir. Estou falando da burguesia, estou falando daqueles que vão assumir e financiar os grandes descobrimentos. E o que eles pretendem com o uso da ideologia do indivíduo? Liberar-se de instituições tradicionais. E quem é a grande instituição na Europa, que aliás a constitui o São João Paulo II e o Papa Bento XVI, que foram atores na construção moderna da Europa, enquanto comunidade europeia, protestaram veementemente quando esta mesma comunidade europeia renega as suas tradições judaico-cristãs, abro parênteses, facilitando inclusive o que estamos assistindo, lenta e progressivamente, a reentrada do islamismo na Europa, que é um dos maiores desafios do futuro da identidade europeia. Pois bem, este dado da identidade vai ser rompido exatamente quando Lutero
que se torna um instrumento dentro desse grande contexto ideológico, rompe com a tradição, rompe com a tradição apostólica. Imaginem, rompe com a alma do cristianismo, que é berço das Sagradas Escrituras. Se nós retirarmos os apóstolos, esses evangelhos passam a ser textos anônimos e disponíveis a qualquer interpretação. Por isso não estamos divagando quando tentamos entender de que maneira o Novo Testamento, nos seus escritos, é fonte para o conhecimento do próprio cristianismo e dos textos. Nós temos, sobretudo, como eu já citei, a obra lucana. O que eu entendo por obra lucana? Entendo de um lado o Evangelho de São Lucas, do outro os Atos dos Apóstolos. Esse texto, ou estes textos, indicam, na sua forma mesma, dentro do cristianismo, o surgimento de uma consciência histórica. O cristianismo tem uma relação dialética, isto é, de ida e retorno, de ambivalência, entre escrever as memórias dos apóstolos como palavra que se inscreve no texto, Jesus, e ao mesmo tempo identificar-se como aqueles que têm os meios para realizar não só os escritos, mas a sua difusão. Lembre-se que o apóstolo não é simplesmente um carteiro. Ele não leva somente mensagens de Jesus para todo lado. Nele há elementos do que se escreve. O apóstolo possui características garantidas pela sua longa catequese e seminário com Jesus, 3 anos de vida pública com ele, e a ação plena do Espírito Santo que torna este grande material histórico, esta memória capaz de ser fiel e extremamente fiel, perfeitamente fiel àquilo que o mestre ensina e deixou como palavras e gestos. Eles deverão, na sua existência histórica, realizar como sujeitos aquilo que anunciam. Do que o senhor está falando? Estou falando, por exemplo, dos Atos dos Apóstolos, em que assistimos diversas cenas que inevitavelmente nos remetem aos evangelhos. Por exemplo, a sombra de Pedro cura paralíticos, cura doentes. Como assim? Pedro está investido da identidade de Cristo para anunciar com palavras e ações, plenamente o Evangelho. Isto é, o apóstolo é munido de características pneumáticas e pessoais que fazem dele algo da mensagem. Há um autor canadense, McLuhan, um pouco pai de uma certa versão da comunicação moderna, com um livro fundador que se chama Quando o Meio é a Mensagem. Portanto, o cristianismo é o meio ideal, com todas as ações pneumáticas, para que o evangelho não só se reproduza, mas se desenvolva. Voltando ainda ao exemplo de Pedro, ele vai sofrer as consequências do anúncio, que não sofrera antes, pelo contrário, fugira apavorado com o horror da cruz. Esse mesmo Pedro vai então, nas condições novas do cristianismo, isto é, do tempo da igreja, realizar com a sua própria vida as exigências do evangelho. Uma das exigências do evangelho é a cruz. É muito comum entre os evangelizadores modernos achar que basta tecnologia, que bastam novos meios de difundir o evangelho. É normativo que, ao anunciar o evangelho, eu, como discípulo, tenho aceito a cláusula de contrato. Qual é a cláusula de contrato do cristianismo, padre? Queres me seguir? Nega a ti mesmo, toma todo dia a tua cruz, ou todos os dias, e venha atrás de mim. Acolutel, siga-me. É isso que o primeiro contexto da igreja nos deixa demarcado em volta do texto, mas também na superfície do texto.
Bem, concluindo a nossa primeira aula, o que quisemos dizer? Quisemos dizer que nós lemos a Bíblia no contexto da igreja e a igreja na sua modelagem, não só a igreja no seu percurso de desenvolvimento, mas nas suas características teológicas. O cristianismo primitivo é o conjunto das características teológicas da igreja, isto é, o que Deus quis que a igreja fosse para ser e é capaz de anunciar, realizar e viver o evangelho, que ao mesmo tempo que ela escreve os evangelhos, que ela escreve as cartas, lá também ela está inscrita. E assim, quando lemos os evangelhos, somos convidados a visitar, revisitar e, sem dúvida nenhuma, graças ao Espírito Santo, sempre atuante, recolocar nas condições de cada tempo aquelas características normativas, teológicas da igreja. A próxima aula, nós vamos avançar ainda nesta questão, na leitura de alguns textos produzidos para falar deste assunto, isto é, vamos continuar falando um pouco de introdução aos livros do Novo Testamento, dentre os quais os 4 evangelhos.